Esse conteúdo que foi postado para vocês sobre movimentos, eu vou estar explicando sobre ele agora. E no decorrer das nossas aulas, se surgirem dúvidas, dificuldades, a gente vai sanando. Nossa coluna, ela é formada por 33 vértebras, uma sobreposta sobre a outra. Entre uma vértebra e outra, oitavo ano, existe um disco de cartilagem que vai dando suporte a uma vértebra sobre a outra. A função desse disco de cartilagem é amortecer os nossos movimentos. Porém, se a gente realiza movimentos bruscos, nossa vértebra não vai estar chocando uma com a outra. Vai existir entre uma e a outra essa cartilagem que tem a função de amortecer os nossos movimentos. Nossa coluna, ela é formada por 33 vértebras. Entre uma vértebra e outra existe um forame. Aí quando elas se juntam, formam um canal. Dentro desse canal, oitavo ano, passa a medula. A medula é responsável por todos os movimentos que são realizados no nosso corpo. Nós não temos condições de analisar com consciência esse intermédio que existe entre a coluna e o cérebro, mas todos os movimentos que o nosso corpo realiza, ele é permitido através da medula, tá? A deficiência física, ela tem várias causas. A deficiência física, ela é a dificuldade de se movimentar ou a paralisia de algum membro do nosso corpo, tá? Aí nós podemos classificar como deficiência física. A gente hoje vê muito falar em inclusão social. A gente vê isso nas escolas, vê isso nas repartições públicas, o acesso a deficientes, aos bancos, a todos os locais, a rampa presente nas escolas, na entrada das lojas, dos bancos. A inclusão social é isso, é a gente incluir pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência no nosso convívio social normalmente. Pessoas que são portadoras de alguma deficiência física não pode se caracterizar como uma pessoa incapaz. O que acontece é que ela tem uma dificuldade maior do que a gente em relação a algum tipo de movimento. Mas são pessoas que têm direito de ter acessibilidade em qualquer local. A deficiência física ela pode ser causada por vários fatores. Por exemplo, uma lesão traumática em casos de acidente, por um problema de saúde, por algum tipo de doença. Existem vários fatores que podem deixar a gente sendo portador de algum tipo de deficiência física. Aqui nós vamos ver a classificação de alguns tipos de deficiência. Inclusive nessa folha que foi passada para vocês, vocês vão corrigir aí. Onde está escrito diplegia, são 2 membros e não membros inferiores, como está escrito aí. Vocês vão fazer essa correção aqui, ó. Diplegia, vocês vão corrigir. Onde está escrito diplegia, vocês vão riscar membros inferiores e colocar 2 membros. Existem algumas classificações de deficiência física. Primeira que nós estamos vendo aí é a monoplegia. É quando por algum problema a gente deixa de ter um movimento de um dos nossos membros. Nós temos membros inferiores e membros superiores. Os membros superiores são os 2 braços e membros inferiores as 2 pernas. Quando uma perna ou um braço perde seus movimentos, a gente passa a ser portador de uma deficiência física, que se chama monoplegia. A diplegia é quando ela atinge 2 membros, podendo ser um membro superior e um inferior, ou 2 superiores. Neste caso, a deficiência é classificada como diplegia. Hemiplegia é uma deficiência que atinge um membro inferior e um membro superior. É uma deficiência que atinge um lado do nosso corpo. Geralmente, ela é causada por pessoas que sofreram AVC. Então, um lado do corpo dessa pessoa passa a ter dificuldade de se movimentar, braços e pernas.
Então, ela atinge um lado do corpo. Outro tipo de deficiência é a triplegia. Triplegia é uma deficiência que atinge 3 membros. Podem ser 2 superiores e 1 inferior, ou 2 inferiores e 1 superior. Quando a pessoa perde o movimento de 3 membros do corpo, ela é portadora de uma deficiência que se chama triplegia. A mais normal que a gente vê no dia a dia é a deficiência que se chama paraplegia. Paraplegia é uma deficiência que atinge os membros inferiores. São normalmente o que a gente vê todos os dias os cadeirantes, pessoas que não movimentam os membros inferiores, tá? Os cadeirantes, a causa desse tipo de deficiência podem ser um acidente, pode ser um problema sério de saúde que teve como sequela a paraplegia. Geralmente, os casos mais comuns que a gente vê no dia a dia é em casos de acidente automobilístico, quedas, que tem a lesão na medula e a pessoa se torna paraplégico, tá? O paraplégico é um tipo de deficiência que a pessoa não vai andar mais, porém, ela vai se locomover em cima de uma cadeira de rodas e ela tem condições de locomoção só. Por exemplo, o cadeirante, ele pode se locomover deslocando a cadeira dele. Por quê? Porque ele tem movimento nos membros superiores. Então, ele tem condição de se alimentar só, ele tem condições de levar uma vida normal, né? Diante daquela deficiência. Ele leva uma vida normal, porém na cadeira de rodas, se locomove na cadeira de rodas. Aí é onde se faz a importância das rampas, da acessibilidade, para a pessoa poder se locomover com a cadeira. Agora, tetraplegia é um tipo de deficiência que a pessoa se torna tetraplégico. O que quer dizer isso? A pessoa perde os movimentos de todos os membros. Já é diferente do paraplégico. O tetraplégico, oitavo ano, ele não tem condições de locomoção, não tem condições de se alimentar. Por quê? Porque ele não movimenta nenhum de seus membros. Geralmente o tetraplégico fica mais acamado. Existem cadeiras especiais para o tetraplégico. Você já deve ter se deparado com muitas aí, com pessoas que usam até uma telinha segurando assim, para segurar a cabeça na cadeira. São pessoas que não realizam nenhum tipo de movimento. Do jeito que você colocar ela lá, ela vai ficar, porque ela não vai se movimentar. Esse tipo de deficiência gera outros problemas de saúde também. Por quê? Porque o corpo não se movimenta. Então, os órgãos vai passando a ter dificuldade de trabalhar, de ter um metabolismo normal. Por quê? Porque está sempre naquela situação parada. Os nossos movimentos ajudam o nosso organismo a trabalhar. E a partir do momento que a gente está sempre naquela situação sem movimento, dificulta mais o movimento, a circulação sanguínea, entre outros fatores, tá? O que é importante? A gente entender também que as pessoas deficientes físicas são pessoas como nós, porém encontram maiores dificuldades do que a gente. E a importância da gente incluir ela no nosso meio social, da gente valorizar essas pessoas. Muitas vezes a gente se depara com situações de discriminação, né? De exclusão social. E não, o nosso papel é estar incluindo elas no meio social nosso. São pessoas que ficaram limitadas em relação ao movimento, mas são pessoas que pensam normalmente, que têm condições de aprendizagem, têm condições de convivência normal com qualquer tipo de pessoa, porém limitada em termos físicos, tá? A inclusão, ela é questão da pessoa com deficiência na nossa sociedade, é uma questão, oitavo ano, que nós temos que nos policiar constantemente e sempre fazer o nosso papel de cidadão, de incluir, de
valorizar a importância da acessibilidade para eles, para facilitar o nosso convívio social. Isso é muito importante, essa valorização a pessoas que são portadoras de deficiência. No decorrer da próxima semana, eu vou postar outra aula, vou estar explicando para vocês, para a gente estar ampliando melhor nosso conhecimento acerca desse assunto de portadores de deficiência física, tá bom? Obrigada!